pronto, agora não quer aparecer a apresentação. Ah, não. Calma, dona. Paciência que vai tudo certo. Gente, estamos sujeitos a essas intempéries. Tem que fechar e abrir de novo. Silêncio, né? Ai, que bom, pelo menos vocês não estão rindo da minha cara, né? Eu tô apanhando. É, dona, tá todo mundo mutado. Eles podem estar rindo sem você saber. Mas pelo menos estão rindo de uma maneira respeitosa, né? Não estão me deixando mais constrangida. Ô, dona, bom dia. Tem que colocar a chamada lá no chat. Por favor, João, coloca lá nome, número e série. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Acho que agora vai. Então vamos tentar de novo. Apareceu. Me avisem a hora que estiver aparecendo para vocês. Apareceu. Aparecendo já, dona. Apareceu, gente. Então vamos lá. Então, sem mais delongas, a gente vai começar falando de uma região. Ah, não acredito. Dona, acho que tem uma travadinha. Tô vendo aqui, tá travando mesmo, não me obedece. Dona, calma. Vamos começar falando de uma região que pega territórios da Espanha e da França, que é chamada de País Basco, tá? Apesar de ter esse nome, País Basco, na verdade, não é um país independente. Eles lutam por isso, né, para que esse pedaço de território seja emancipado, para que se torne o país deles mesmo, territorialmente falando, mas é uma região que tem uma nação, né, porque a nação geralmente é um grupo que compartilha ali dos mesmos, da mesma língua, da mesma religião, dos mesmos costumes, mas a gente tem pelo mundo nações que não possuem território. E o País Basco é uma dessas nações, tá? Então ela compreende essa região aí que os mapas estão mostrando, né? Entre a Espanha e a França, sendo que a maior parte está no território espanhol, tá? Então, pega aqui, né, esses 3 territórios da França, que é essa parte roxinha no mapa da direita, que está como o País Basco, e a maior parte está no território espanhol, né? Até a legenda coloca aí, ó, né, comunidades autônomas bascas na Espanha, província espanhola, província quer dizer estado, tá? Como o nosso estado, os estados brasileiros, são as províncias, né? Então, toda essa região marcada em laranja, né, laranjinha que está aparecendo no mapa, é uma província da Espanha que os bascos reivindicam para fazer parte do seu território, né? Aí tem as províncias francesas, que seriam também território do povo basco. A linha vermelha delimita o que seria o território do País Basco, caso eles conseguissem consolidar o seu processo de independência, né? Então, o País Basco seria esse território pequeno aí, de certa forma, né? Em comparação aí aos territórios da França e da Espanha, mas é uma área que eles desejam, tem esse anseio para fazer com que aquilo seja o território da nação basca. Tudo bem?
Oi. Peraí, eu travei um pouquinho. Tipo assim, esses países, tipo assim, esse território que você dá lado direito aí, ele é um país só ou é vários? E tipo, ele Então, na quer. verdade, ele não é um país, né? É Ah, o território que eles gostariam de transformar em país. É um pedacinho da França com um pedaço da Espanha, que está ocupado por um povo, né, uma nação que não tem território. tá, acho que. Não sei, travei de novo. É tipo assim, esses aí, então, tipo, eles não são um país. Claro, Eles são não, tipo. não são um país. Sim, então. Aí nisso, eles, tipo, eles são territórios e querem então uma nação. Se tornar uma nação. Eles são uma nação, porque eles têm uma língua própria, uma religião própria, costumes próprios. É um povo, é uma nação. Certo. Só que é uma nação sem território. É uma nação, é um povo diferente dos espanhóis, por exemplo. Eles não são, os bascos não se consideram espanhóis, apesar de ocupar uma região da Espanha. Tudo bem? Tá, tudo bem. Tá, agora deu pra entender. Ah, então tá bom. Então, o povo basco, eles não são espanhóis, eles não são franceses, mas, no entanto, eles ocupam essa região, esse pedaço da Espanha e esse pedaço da França, e dentro da vontade deles, é desejo da nação basca transformar esse pedacinho de território que eles ocupam num país independente, independente da Espanha e independente da França. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse é o movimento, né? É o desejo. O que acontece? Esse povo, o povo basco, ele ocupa essa região entre a Espanha e a França tem mais de 4.000 anos. Então, há muito tempo eles estão ali. Eita. E eles têm esse sentimento de nação muito forte e em comum a questão do idioma. E eles não têm relação, como eu disse, nem com os espanhóis e nem com os franceses. Eles são um povo diferente, tá? Dona, acho que o Giovanni tá O que com uma dúvida. acontece? Nos processos colonizadores, né, a Espanha... Oi? Acho que o Tem Giovanni dúvida? tá com uma dúvida. O Ah, tá. Giovanni. Deixa eu dar uma olhada, então. Peraí. Obrigada por me avisar. Não, Tá, Giovanni aqui. Ah, se eles querem um pedaço da França ou da Espanha, na verdade, Giovanni, eles querem um pedaço dos dois países. Tanto a maior parte do território, a maior parte ocupada pelos bascos está na Espanha. Mas o povo basco também ocupa um pedacinho da França. Ela travou pra mim, ela travou pra vocês também? travou. Pra todo mundo, eu acho. Então, se um. É que travou um Então, pouco. tá. Ô, dona, você travou. Gente, eu acho que a minha conexão tá ruim hoje. Destravei? Eu tô travada ainda. Destravou, dona. Mete bala. Giovanni, você travou no meio da explicação ou você conseguiu entender? Tá, então eu vou retomar. Na verdade, se um dia o povo basco conseguir ser independente, eles terão um pedaço da França e um pedaço da Espanha para formar o seu país. Tudo bem? Então, eles estão num território, é isso que eu ia completar agora. Nos processos de colonização, né, de disputa territorial, a França pegou um pedaço do território e a Espanha pegou outro pedaço do território, mas adivinhem só, já tinha gente morando lá. Vocês já ouviram essa história antes, não ouviram? Esse território é meu, e esquece que já tinha gente vivendo lá? É o que aconteceu com o povo basco. Eles estavam naquela região, só que a França anexou um pedaço, a Espanha anexou o outro, e eles ficaram lá a ver navios.
né, oficialmente sem território. Tudo bem? Tudo. Ô, dona, deixa eu te perguntar uma coisa. Que língua que eles falam? Basco. Tá, agora. Ah, eu Obrigado. tô muito, eu sei, mas é basco. Ah, não, porque tipo, agora eu consegui entender melhor o que que é. Agora tá, fixou melhor. Então eu já vou dar um pequeno spoiler. Na Espanha tem 2 movimentos separatistas. Um pouco mais conhecido, principalmente de quem acompanha futebol, né? Mas eu resolvi começar pelo basco, porque as tretas são mais intensas aqui, né? Chega às vias de fato, ações terroristas, diferente do outro movimento separatista que existe na Espanha. Então, vamos começar pelo mais treteiro e depois a gente vai para o outro mais tranquilo, que a ideia, a essência é a mesma, né? Ter um pedaço para chamar de seu. Mas a maneira como estão fazendo isso é diferente, tá? Então, vamos continuar aqui. Ô, dona, mas, tipo assim, por que que a Espanha ou a França não cede esse pedaço de território pra eles? Porque, tipo assim, é muito... Vai atrapalhar muito eles? Tipo, por que que Porque eles não... ninguém quer perder território, né, Brian? Ah, A real é essa, ninguém quer perder território. Então, não é simplesmente assim, tá, deixa esses coitados com esse pedaço de terra aí. Não, ninguém faz isso. Ninguém dá nada de graça para os outros, né? Apesar da gente já ter falado, na verdade, essa terra é muito mais deles, que vivem ali há muito mais tempo, do que da própria Espanha e da própria França. Mas, né? Não é bem assim que a banda toca nas relações aí geopolíticas, né? Então, né, só continuando, essa galera já morava nessa região, a Espanha e a França, então, lá no século XV, já estavam ali interessados naquela região, e durante o século XVII eles delimitaram as fronteiras, até aqui a França, até aqui a Espanha, e ninguém perguntou nada para quem já morava ali, tá bom? Aí, isso aconteceu, estou falando lá de século XVII, quando as fronteiras se delimitaram, mas esse processo desse sentimento de querer separar da Espanha e da França, ele começa a ficar mais intenso no início do século XX, né? Então, durante a década de 30, que é justamente o período que estão se levantando aí os governos totalitários na Europa, né? A Alemanha nazista, a Itália fascista, e a Espanha também, ela estava ali no momento passando por um governo socialista, só que o governo espanhol também estava passando por instabilidades, e nesse período começa a se construir a ditadura espanhola, né? Até que a gente comentou que foi um dos empecilhos lá para que a Espanha e Portugal entrassem na União Europeia, né? Só depois que eles passaram pelo processo de redemocratização que eles puderam ingressar. Então, essa ascensão dos governos totalitários foi, assim, uma coisa que começou a incomodar esse povo. Por quê? Eles não eram nem franceses, nem espanhóis, e estavam sofrendo as retaliações que esses países estavam sofrendo por esses processos dos governos totalitários, né? Então, também nesse período, na Espanha, estourou uma guerra civil, tá? Então, de 1936 a 1939, ou seja, um pouquinho antes de estourar a Segunda Guerra, estava comendo o conflito lá, os povos se degladiando dentro do território espanhol. Então, uma guerra civil estava acontecendo ali, né? O que acontece? Durante a Guerra Civil, eles não podiam falar a língua dele. Então, ninguém podia, nenhum basco podia falar a sua própria língua. E eles perderam direitos políticos e direitos econômicos. Começou uma perseguição por esse grupo étnico, né? A gente vai ver aí ao longo desse assunto que esse processo de perseguição a grupos étnicos tem a ver com uma coisa chamada limpeza étnica, que ocorre no mundo até hoje, né?
Então, na verdade, eles começaram a ser perseguidos, os poucos direitos que eles tinham de existência começaram a ser caçados, né? E durante esse período da Guerra Espanhola, teve um episódio que ficou marcado e acabou sendo imortalizado depois numa obra de arte, que a gente vai ver aqui. Então, em 1937, o Franco ordenou um bombardeio à cidade de Guernica, que é uma cidade que fica nesse território que está ocupado pelos bascos, né? Então, essa cidade foi bombardeada, muita gente, obviamente, morreu, né? E esse episódio da Guerra Civil Espanhola, ela foi transformada e foi imortalizada numa obra do Pablo Picasso, que eu acredito que vocês já devam ter visto, que é a Guernica. Vocês já viram esse quadro antes? Não, nunca vi. Nossa, vocês nunca viram a Guernica? Pois é. Eu já vi, dona. Acho que alguma professora de arte já passou isso. Eu falei, é difícil, né? Vocês chegarem no 9º ano sem ter visto a Guernica. Justamente porque, bom, primeiro todo mundo sabe, né? O Pablo Picasso ele foi dentro do movimento que ele representou, ele passou pelo cubismo, né? E, na verdade, ele foi mudando de fase dentro da sua obra. E a Guernica, né? Dentro da concepção dele, que foi o ataque àquela região do país dele durante a Guerra Civil. Então, ele imortalizou através da arte um período sombrio da história da Espanha. E isso a gente também vai observar que aconteceu em outros conflitos. Existe muito essa proximidade da arte representando esses momentos históricos que não devem ser esquecidos, tá certo? Bom, aí, em retaliação ao que aconteceu nesse período da Guerra Civil Espanhola, surgiu um grupo nacionalista formado aí pelos bascos, chamado de ETA, né, que traduzindo é Pátria Basca e Liberdade. O ETA, pessoal, foi responsável por várias ações terroristas, já que por vias democráticas eles não conseguiam conquistar os seus direitos e a sua autonomia, e a gente não está falando nem da questão da independência do território mesmo, porque essa independência, eles têm ciência que isso é mais difícil de conseguir. Mas serem enxergados como um povo diferente, como alguém que quer ter seus costumes respeitados e ter direito de existir como eles são, surge esse movimento mais radical, né? Então, durante a existência do ETA, vários atentados, muito carro-bomba era uma das táticas que o ETA usava. Então, colocava bombas em um carro e explodia, né? Justamente, e depois eles reivindicavam, falando, não, quem fez isso foi o ETA. E a gente está fazendo isso porque a gente quer ter o direito de existir como nação, né? A gente quer ser basco, a gente não quer ser espanhol, a gente não quer ser francês, a gente quer ser basco. Então, deixa a gente construir o nosso jeito de viver aqui de maneira independente. Claro, a gente sabe que a violência não é o melhor caminho para isso, mas em alguns momentos as pessoas recorrem a ela para chamar atenção para isso. Aí aqui eu tenho algumas imagens das reuniões dos protestos do ETA, né? Então, veja, dá uma olhada no visual da galera que fazia parte do ETA, né? Essas cabeça coberta, nenhuma parte do olho, do corpo à mostra, né? Só os furinhos ali do olho. Essa máscara aí é meio estranha. Então. Essa máscara aí. Fazer alguma associação. Dá para relembrar de um negócio meio estranho. Vocês podem até fazer essa associação com a ideia da Ku Klux Klan, mas não era esse o objetivo, né? Eu não sei se tem alguma inspiração ou não, mas, na verdade,
a única coisa que eles pediam era o direito de existir ali enquanto um povo independente, tá? E poder professar ali, né, os seus costumes e a sua cultura, a sua política, a maneira como eles se enxergavam no mundo. Mas realmente é peculiar. Mas de verdade eu achei que vocês fossem lembrar de outro movimento terrorista parecido com isso, mas um pouco mais recente. Não lembra mais nada, vocês, isso? Não? Dan, bem nada não. O Estado Islâmico, né, galera? Esse visual aqui de se cobrir, de sentar atrás de uma mesa, de ter a simbologia ali atrás deles, o Estado Islâmico adota esse mesmo visual, né? É que agora a gente já não está ouvindo falar tanto mais deles, mas eu digo, não estou comparando, né? Não estou falando que o ETA era igual ao Estado Islâmico, mas o visual que eles utilizam é parecido, vamos dizer assim. E é importante ressaltar que o ETA é antecessor do Estado Islâmico, né? O ETA surge muito antes do surgimento do Estado Islâmico, ok? Aí aqui a gente tem algumas imagens de alguns dos atentados que o povo basco, né? O ETA promoveu na Espanha durante esse período de ações mais violentas, né? Então, veja, olha a situação da construção, né? Explodiu tudo, sempre tem a ideia de um carro também associado. Essa ideia do carro-bomba, ela é uma estratégia terrorista bem comum, digamos assim. Tudo bem até aqui? Tudo bem, dona. Tudo bem, tudo bem. Então, continuemos aqui. A gente vai para a segunda parte da Espanha, que também comporta um movimento separatista, que é a Catalunha, né? Por isso que eu já falei que principalmente quem acompanha futebol já ouviu falar com mais propriedade aí da Catalunha, né? Que é justamente a região da Espanha que comporta aí a cidade de Barcelona, né? A Catalunha, então, eu fiz aqui, eu fiz o recorte do pedacinho, só que a Catalunha, para vocês enxergarem as cidades mais importantes ali, né? Que Barcelona, que é uma cidade litorânea, né? Girona é uma cidade também importante ali. Acho que são as duas que chamam mais atenção no primeiro momento. Aí, para vocês terem uma ideia também, a Catalunha, tá vendo? Ela também está próxima da França, né? Faz fronteira ali com a França. No entanto, a Catalunha é só território da Espanha, não tem nenhum pedaço da França que eles têm vontade de agregar, não, tá bom? É só território espanhol. Então, vamos lá. A Catalunha, né, e o povo catalão, eles têm aí uma identidade própria, a sua própria cultura e o idioma. E o idioma para eles é muito, muito, muito importante. O catalão é indispensável nessa região. Para vocês terem uma ideia, eles não ensinam o espanhol nas escolas, eles ensinam o catalão. Então, se você vai para Barcelona, né, talvez aí acho que o ponto turístico mais visitado da Espanha, acho que depois de Madrid, né, Barcelona, claro que você vai conseguir se comunicar se você souber falar espanhol, mas existem umas variantes, palavras que são muito diferentes, e eles não abrem mão, eles não falam espanhol, tá? E nem se preocupam, como eu disse, em ensinar as suas crianças a falar o espanhol, porque para eles o importante é falar o catalão, tá? Bom, esse povo, o povo catalão, tá desde o século XII ali naquela região também, tá? E aí também, depois de um processo de disputa territorial e tudo mais, eles se transformaram num Estado espanhol. No entanto, eles começaram a se diferenciar
do restante da Espanha. Então, eles foram construindo a sua própria identidade. Não que eles foram, eles já tinham sua própria identidade, né? Como eu disse, tem esse movimento, esse sentimento de uma nação diferente. Os catalães têm o mesmo sentimento que o povo basco. Eles não se consideram espanhóis. Eles não enxergam nenhuma identidade ali, nenhuma proximidade com o restante da Espanha. Para eles são um povo totalmente diferente, né? E tem uma coisa que acentua muito essa diferença da Catalunha com o restante da Espanha. A Catalunha, ela passou pelos processos de industrialização mais ou menos na mesma época que esse processo foi se dando na Inglaterra. Então, a industrialização dessa área da Espanha, ela foi muito rápida. Ela não ficou, diferente do que aconteceu em outros lugares, né? Leia-se Brasil, que levamos aí quase 200 anos para passar a ser um país industrializado. A Catalunha não. A Catalunha, ela começou o processo de industrialização junto com as revoluções industriais que aconteciam ali na Inglaterra. Então, economicamente, essa é uma região muito bem estruturada, é uma região rica da Espanha. Então, por aí a gente já vai começando a entender por que a Espanha não dá a independência para a Catalunha, né? Porque se é uma região rica, extremamente industrializada, que se desenvolveu de maneira mais rápida do que o restante do país, vocês acham mesmo que eles vão deixar esse pedaço virar um país independente, não ter relação nenhuma com a Espanha mais? Não, né, gente? Eles não vão deixar perder uma região tão rica como é a Catalunha. Então, por isso que esse movimento de separatista, ele acontece há muito tempo, mas nunca se chega numa decisão final. Falar, tudo bem, vira aí um país e vamos cortar as relações. Isso é complicado, não é tão simples assim a Espanha abrir mão. Tem uma outra coisa aí, enfiando o aspecto do futebol também. Tanto é que a gente vai falar aqui da parte mais recente dessa disputa que aconteceu ano passado. Toda vez que o movimento separatista ganha força e que essa luta é retomada na Catalunha, a Federação de Futebol da Espanha também coloca em jogo isso. Por quê? O Campeonato Espanhol, por exemplo, ele é resumidamente a disputa entre Real Madrid e Barcelona. Se a Catalunha separar, não vai ter mais como construir esse campeonato, né? Porque os dois principais times que conduzem o Campeonato Espanhol vão estar em países diferentes. Então, essa estrutura do futebol deles também vai perder um pouco de sentido. Tudo bem, gente, até aqui? Tá Tudo bem, Dona. Ok. Então, mais recentemente, né, ano passado, teve aí uma condenação das lideranças separatistas da Catalunha, né? Inclusive, ano passado teve, não sei se foi ano passado ou foi 18, que o presidente da Catalunha fugiu, porque ele sabia que ia sobrar para eles, acho que ele estava com mandato de prisão, ele fugiu, ele simplesmente abandonou o país, né, a região da Catalunha e foi embora para outro país, para que ele não sofresse sanções, né? Mas o mais interessante desse movimento separatista é que a Catalunha não utiliza de violência. Então, eles ficam se reafirmando enquanto povo independente da Espanha, mas em nenhum momento a Catalunha pegou em armas, por exemplo. Não existe um levante armado, nem grupo terrorista, nada disso. Eles se apegam mesmo nas questões culturais, né, da língua e dos costumes do seu povo. Então, eu achei que eu tinha colocado imagem aqui, não coloquei, perdão. Pois eu vou ver se eu encontro e coloco aqui. Mas vocês vão ver protestos pacíficos, com bandeira, o povo dando as mãos. Não existem confrontos mesmo físicos. Então, é diferente do que aconteceu lá no País Basco. Tudo bem? Tudo bem.
No chat não tem nada não, né, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Por Chat. favor, a gente continuar aqui. Não, tá tudo tranquilo, Dona. Sou o mediador do centro de mídias, tá tudo tranquilo Isso. aqui. Muito obrigada, meu mediador. A gente vai falar agora de da questão aí da Irlanda, tá? E aí eu já trouxe aqui o mapa para que vocês observassem. A Irlanda é essa ilha, né? É toda essa ilha que tem proximidade ali com o Reino Unido. Mas vocês estão vendo aí que uma porção pequena da ilha está em verdezinho, né? E a maior parte em laranja. Essa parte verdinha aí, ela faz parte do Reino Unido. É a Irlanda do Norte, tá? E a gente vai entender como se deu essa divisão, e a gente vai observar que existem outros componentes aqui nessa disputa territorial que inflamaram esse conflito, tá? Então, a Irlanda, ela, na verdade, ela ficou sob domínio da Inglaterra, né, do Reino Unido, durante aí o processo de expansão da coroa inglesa, tá? Então, eles agregaram a ilha da Irlanda para formar o Reino Unido. Mas, adivinhem só, tinha gente morando lá também, né? Em todo lugar tem gente, os territórios não estavam vazios, né? E esse problema, essa instabilidade na ilha da Irlanda, ela começou no século XII. Então, justamente por esse processo aí de colonização, né, da Inglaterra. Então, começou lá no Henrique II, esse processo de ocupação da ilha. Mas, peraí. Ué. Eu achei que tinha colocado uma outra coisa aqui, mas tudo bem. O que acontece? Né? A ilha, então, estava sob domínio da Inglaterra. E durante, né, o reinado do Henrique VIII, 1534, que século que é, gente? Século de... Peraí, século VIII. Quê? Não, peraí, Dona. Peraí, 16. 1534 é século... Século XVI. Alguém falou aí, eu não vi quem é, desculpa. João, século XVI, né? 1534. Então, no século XVI, o Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica, né, através aí do processo da Reforma Protestante. E, na Inglaterra, o resultado da Reforma Protestante foi a adoção da religião anglicana, né? Tanto é que até hoje, né, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ela é a chefe da igreja anglicana, certo? Só que a ilha da Irlanda tinha uma maioria católica, tinha muitos católicos ali naquele território. E com a reforma, com o rompimento com a Igreja Católica e a implementação da religião anglicana nesse território, começaram aí algumas tensões, porque existia um medo de acontecer uma perseguição religiosa, né? O fato do católico que quisesse continuar sendo católico não poder professar a sua fé. E isso foi um temperinho a mais nesse conflito territorial. Bom, na verdade, a questão de anglicanos e católicos na Irlanda, ele foi só, assim, um temperinho que faltava para esse movimento separatista se tornar violento.
porque antes mesmo da reforma protestante acontecer, já existia um sentimento nacionalista do povo irlandês, que não se identificava e não aceitava o seu território sendo ocupado pelos ingleses, né? Então, eles não aceitavam o fato da Inglaterra ter incorporado aquele território como sendo um território do Reino Unido. Então, antes mesmo da reforma protestante, o povo da Irlanda já não concordava em fazer parte do Reino Unido. Então, esses movimentos eles já existiam, eles já tentavam se tornar independentes. Só que tinha um pedaço da ilha, que é o extremo norte ali da Irlanda, que é aquela parte verdezinha que vocês viram no mapa, aquela parte, ela estava satisfeita em fazer parte do Reino Unido. Eles não queriam se dissociar do Reino Unido, enquanto a maior parte do território da Irlanda queria, sim, se tornar um país independente, né? Então, eles juntaram essa vontade que eles tinham de se manter descolados, né? A maior parte da Irlanda buscar a independência da coroa inglesa, juntamente com essa questão religiosa, né? Quando eles sentiram que poderiam ser perseguidos pelo fato de não quererem professar a fé anglicana, tá? Então, os primeiros registros ali de revoltas, de vontade de separar, eles datam lá do século XVII, tá? Isso foi se tornando um pouco mais intenso, e aí, outros problemas como desemprego, como falta de alimento, chegou a faltar comida na Irlanda, e crises profundas econômicas, que o Reino Unido não deu bola para o povo que morava ali, não se importava com essa crise, e deixou o pessoal meio que, vocês que arrumaram os problemas, vocês que se danem por aí para resolver, né? E esse sentimento de desdém da coroa inglesa só inflamou ainda mais essa vontade de separar, né? E eles finalmente conseguiram se tornar independentes, a maior parte da ilha, em 1921. Então, em 1921, a Irlanda realmente se separa do Reino Unido, só ficando aquela partezinha verdinha lá no mapa, né? Vou até voltar lá. Vamos ver se consigo chegar no mapa de novo. Então, essa parte verdezinha, a parte verdezinha continua fazendo parte do Reino Unido, que é a parte que a gente conhece como Irlanda do Norte. E a Irlanda se tornou independente da coroa em 1921. No entanto, depois da independência, retomaram essa ideia da questão religiosa, do componente religioso. E entre 1918, então, o final da Primeira Guerra, e 1921, surgiu um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista, que foi classificado depois como terrorista, que era o Exército Republicano Irlandês, conhecido como o IRA, tá? E o IRA foi responsável por uma série de ataques terroristas também, durante esse processo de independência, né? E esse temperinho religioso também serviu como um embasamento para o IRA nas suas manifestações, né? Então, porque o que acontecia, ó? O IRA atacava os protestantes que estavam na Irlanda. Então, na verdade, era uma perseguição religiosa, porque a parte protestante da Irlanda ficou, na verdade, lá na Irlanda do Norte. Então, teoricamente, na Irlanda do Norte, que é a parte do território que ainda está fazendo, que faz parte do Reino Unido, lá tudo bem, se você ser protestante e não ser católico. Só que o restante da Irlanda era de maioria católica. Então, tinha uma galera mais radical que não aceitava a presença dos protestantes na parte católica da Irlanda. E aí, esse pano de fundo religioso resultou numa série de confrontos
e de mortes desnecessárias, né, gente? Porque isso é intolerância religiosa, né? A gente, um grupo religioso caçando, proibindo que o outro professe sua fé, nada mais é do que a intolerância religiosa, que é uma coisa também que vocês não conhecem, né, gente? Vocês nunca viram nenhuma religião fazendo isso com a outra, não é verdade? Só lá na Irlanda que isso acontece. Bom, então, o IRA foi responsável por ações violentas, né, nesse processo. Em 1937, conseguiram promulgar uma Constituição da Irlanda, e a Inglaterra ela tinha dificuldade em reconhecer que a Irlanda já não tinha mais relação ali com o Reino Unido, que eles tinham conquistado a sua independência lá em 1921. Né, e por isso acabavam se interferindo, ainda se metendo nos problemas que a Irlanda tentava resolver. E o IRA era uma preocupação do Reino Unido também, né? E durante esse processo, teve uma galera que não aceitava esse pedacinho que continuava fazendo parte do Reino Unido e queria a reunificação da Irlanda, que, na verdade, não tinha que existir uma Irlanda do Norte e a Irlanda, que tinha que existir uma Irlanda só, como sempre foi. Só que nesse processo de reunificação, esse elemento religioso, ele continuou sendo muito intenso. E levantou-se de novo essa ideia da perseguição religiosa, de que dos dois lados existiriam aqueles que estavam perseguindo. Então, do lado irlandês, os católicos perseguindo os protestantes, e do lado da Irlanda do Norte, protestantes perseguindo católicos. Então, eles não conseguiam chegar num acordo nisso. Ainda existe a separação das Irlandas, então não aconteceu reunificação, porque não tem como reunificar, né, justamente por essas tensões aí que existem dentro, as questões religiosas, né, as tensões religiosas. Então, até hoje, a gente tem separado a Irlanda do Norte e a Irlanda. Em 94, chegaram num tratado de paz entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, só que, na verdade, eles assinaram o tratado, mas não respeitaram o tratado. Na verdade, eles ainda se estranham até hoje, e aquele processo do Brexit, que a gente conversou lá na União Europeia, é um elemento preocupante em relação à estabilidade política da Irlanda, né? Porque parece que teve a eleição de um representante dentro da Irlanda que defende essa unificação novamente. E com a saída do Reino Unido da União Europeia, ficou um pedacinho da Irlanda de fora. Então, isso também é um componente que está preocupando as autoridades irlandesas, né? Desses atentados terroristas, essa perseguição religiosa voltar a acontecer por conta dessa situação da saída do Reino Unido da União Europeia. Dentro de toda dessa confusão, porque chega até a ser meio confuso, por que esse povo briga tanto, teve um episódio que ficou muito marcado na história do conflito entre as Irlandas, que é o Domingo Sangrento, tá? O Domingo Sangrento, ele aconteceu em 1972, lá no território da Irlanda do Norte, tá? Estava tendo uma manifestação, as pessoas saíram na rua para protestar contra algumas medidas que o governo inglês tinha colocado, e também para se manifestar contra essas medidas, porque estavam reprimindo algumas, principalmente as manifestações religiosas dentro daquele território. E uma parte desses manifestantes fazia parte do IRA, né? Fazia parte do Exército Republicano Irlandês. Agora tem o meu vizinho batendo na parede, eu não sei, então vocês abstraiam dos barulhos, tá, gente? Então, o exército inglês
ele estava presente nas ruas e não estava muito amistoso em relação a esses protestos, porque as pessoas só estavam na rua, não tinha nada acontecendo. Só que chegou num determinado ponto do caminho do protesto que o exército inglês se colocou na frente dos manifestantes, dizendo que eles não poderiam continuar a marcha. E foi aí que começou a dar problema. Porque alguns participantes começaram a jogar objetos nos soldados para que eles saíssem da frente e eles continuassem a marcha, né, pelo protesto. Então, jogaram garrafas, o que eles tinham na mão foram jogando. E aí, o que aconteceu? O que o exército inglês tomou de decisão? Foi para cima dos manifestantes. Então, atiraram, jogaram bombas. E nesse processo, nessa confusão, morreram 14 pessoas, outras 12 ficaram muito feridas, né? E aí, o exército inglês acusou os manifestantes de terrorismo, mesmo porque eles tinham a desculpa de que tinham membros do IRA infiltrados no protesto, perdão. E aí, esse marco, esse domingo sangrento, né, que ficou marcado na história irlandesa, para vocês terem uma ideia, os parentes das vítimas buscaram uma retratação formal do governo inglês, que só foi atendida em 1998. Então, em 98, quando o primeiro-ministro era o Tony Blair, ele aceitou reabrir o caso que tinha acontecido ali no Domingo Sangrento, em 72. E só terminou esse inquérito, só terminou todas as investigações em 2010. Em 2010 já era outro primeiro-ministro, né, o David Cameron, e mesmo ele sendo um ministro mais conservador, ou seja, que estaria do lado do exército britânico, eles reconheceram que o comportamento do exército britânico naquele evento do Domingo Sangrento foi um comportamento exagerado, que não precisava ter acontecido aquilo, e que as vidas perdidas ali foram perdidas de maneira injustificável, né? Então, isso, de certa forma, por mais que não traga, né, a vida das pessoas de volta, para as famílias, acaba sendo um conforto, né, de que a grande coroa inglesa reconhece um erro do seu exército nesse processo, tá? Até aqui tudo bem, gente? Porque eu desembestei a falar aqui, ninguém falou mais nada? Dona, tá tudo bem. Aí aqui eu trouxe algumas imagens do Domingo Sangrento para vocês. Né? Então, a primeira foto aqui no alto, na esquerda, a gente tem justamente a barricada do exército e do outro lado os manifestantes que queriam passar. Aí a gente já tem uma foto de uma das pessoas que foram mortas aí no chão e mais imagens aí do processo de repressão do exército em relação aos manifestantes daquele dia. Certo? Aí são as referências. E aí, como eu disse para vocês, a arte, ela está sempre presente nesse processo de ajudar a conservar as nossas memórias, a conservar a história da humanidade. E, sendo assim, eu queria dividir com vocês uma música. Vocês sabem que eu gosto de passar música para vocês, então não é novidade. Mas é uma música que trata do Domingo Sangrento, que é muito emblemática porque ela é de uma banda irlandesa, católica, que é uma música do U2, que se chama Sunday Bloody Sunday, né? Domingo Sangrento Domingo. O vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo que tem legenda, então eu gostaria que vocês prestassem atenção na legenda. E, enfim, que vocês prestem atenção na legenda, prestem atenção na música, e a gente conversa um pouquinho assim que terminar, tá bom? Então, lá vou eu, de novo, tentar dividir as minhas janelas com vocês.
Vocês me avisem se não estiver aparecendo ou se vocês não estiverem ouvindo, tá bom? Tá bom. A minha internet vai me deixar na mão. Professora, só desliga um pouco o seu microfone porque tá dando um recuo. Ok. The day of the Enniskillen bombing, will soon long since be forgotten, and people will not understand the way we felt on the stage. Ô, gente, peraí um pouco. Eu acho que eu tô fazendo coisa errada, né? Peraí. I'm not even sure if that song should be in the film, actually, Sunday Bloody Sunday, because that day, the day of the Enniskillen bombing, will soon long since be forgotten, and people will not understand the way we felt on stage. Well, here we are, the Irish in America. The Irish have been coming to America for years. Going back to the Great Famine, when the Irish were on the run from starvation and a British government that couldn't care less. Right up to today, there are more Irish immigrants here in America today than ever. Some illegal, some legal. A lot of them are just running from high unemployment. Some run from the troubles in Northern Ireland, from the hatred of the H-blocks and torture. Others from wild acts of terrorism, like we had today in a town called Enniskillen, where 11 people lie dead, many more injured on a Sunday, Bloody Sunday. Can't believe the news today. I can't close my eyes, blink it away. Hold on, how long must we sing this song? Hold on, tonight we can be as one. Tonight, broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the dead end street. But I won't heed the bad old call. It puts my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. This battle's yet begun. There's many lost, but tell me who has won? Trenches of within our hearts. Mothers, children, brothers, sisters, Sunday, bloody Sunday. Ixi, gente, eu acho que não vai dar certo eu passar.
Eu vou fazer. A última parte deu uma bugada monstra, Dona. Nossa, tá horrível. Vou fazer o seguinte, então. Eu acho que é mais interessante, em vez de eu colocar aqui para vocês, eu vou colocar o link no grupo e vocês assistem, tá? É legal, tipo, é legal vocês observarem a letra e tudo mais. Como eu disse, é uma banda de lá, é uma banda irlandesa, eles são católicos, e o Bono, né, que é o rapaz que canta, o Bono, ele se tornou uma liderança política, né? O U2 é uma banda dos anos 80, que é famosa no mundo até hoje. Pra vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui no Brasil em 2017, e eles lotaram o Morumbi por 4 noites consecutivas. Então, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas cabem no Morumbi, a gente está falando aqui de quase 70 mil pessoas, né? Então, assim, é uma banda que é muito representativa, e o líder, né, o vocalista, ele se tornou uma liderança política. Então, a banda tem diversas músicas que tratam de questões geopolíticas. Então, meus caros, se preparem, porque vai ter mais YouTube ainda para vocês ouvirem e fazerem análises de letras, porque ainda faltam alguns conflitos, não deu tempo da gente falar de todos hoje, tá? Eu vou fazer isso, eu vou mandar o link para vocês agora, nesses últimos minutinhos que faltam do nosso plantão. Eu vou interromper a gravação, tá? Para a gente ir finalizando isso aqui.